No começo era a escuridão. E então um Bang, dando à luz a uma infinita existência em expansão de tempo, espaço e matéria. Todos os dias, novas descobertas estão revelando segredos misteriosos, magníficos, mortais, de um lugar que chamamos de universo. Milhares de testemunhas afirmaram ter visto OVNIs, e seus relatos muitas vezes são surpreendentemente semelhantes. Tem um disco que caiu, mas também tem corpos, tem o governo tentando encobrir. Segundo a ciência acadêmica, não há evidências. Oh, meu Deus! Há uma grande diferença entre um OVNI e uma nave extraterrestre. Mas se os OVNIs forem mesmo naves extraterrestres, que tipos de tecnologias espantosas encontraríamos dentro delas? Seria preciso algum tipo de tecnologia capaz de cancelar os efeitos da inércia. Quando o assunto é objetos voadores não identificados, qual é a verdade? O universo. A verdade por trás dos OVNIs. Para milhões de crentes, tudo começou em 24 de junho de 1947. Um empresário e piloto chamado Kenneth Arnold voava sozinho perto do Monte Rainier, em Washington. De repente, ele viu um grupo de 9 aeronaves voando a velocidades incríveis. Elas refletiam muito e voavam a velocidades supersônicas em formação, mudando de curso abruptamente. As velocidades eram inatingíveis na época. Isso foi antes da era dos jatos e dos jatos supersônicos. Sendo um piloto treinado, ele fez procedimentos para confirmar a existência delas, que ele não estava vendo algum tipo de efeito atmosférico. Ele mudou o ângulo da cabeça, o ângulo da aeronave, até posicionou o avião de modo que houvesse uma neve fina atrás dos objetos e eles ficassem escuros contra uma superfície clara. Antes que Arnold pudesse chegar mais perto, os objetos sumiram. Era algo sem precedentes nos tempos modernos. Ninguém havia visto algo assim. Nos dias seguintes, jornalistas distorceram o que Arnold dissera ao tentar explicar o incidente. Ele disse que se moviam como discos deslizando na água. Claro que os repórteres confundiram isso e então escreveram que pareciam discos. Nasceu assim o termo disco voador. E o contato de Arnold lançou o moderno fenômeno dos OVNIs. Semanas depois, no verão de 1947, talvez o mais famoso incidente envolvendo um objeto voador não identificado foi relatado perto de Roswell, no Novo México. Roswell se tornou o protótipo do fenômeno dos OVNIs porque tem todos os ingredientes. Tem um disco que caiu, mas também tem corpos. Tem o governo tentando encobrir algum tipo de cobertura. As autoridades deram informação totalmente falsas. A explicação original das forças aéreas era que se tratava de um disco voador de origem desconhecida. E depois, muito rapidamente, eles negaram e disseram que era um balão meteorológico que caiu e que não havia ocupantes a bordo. E que não havia nada de extraterrestre a respeito. Outras testemunhas afirmaram ter visto pedaços de uma aeronave que caíra, materiais que supostamente a ciência não conhecia. Tanto a experiência de Arnold quanto o incidente em Roswell continuam oficialmente não confirmados e altamente controvertidos. Quase todos os anos, há milhares de relatos de pessoas que dizem ter visto objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs. O N e o I são importantes, são não identificados. Eu pessoalmente vi uma luz forte começar no horizonte e disparar até as nuvens. Estritamente falando, era um OVNI. Há uma grande diferença entre um OVNI e uma nave espacial extraterrestre. Segundo os cientistas, a maioria dos OVNIs tem origens terrestres, como satélites, balões e aeronaves. Ou origens cósmicas, como meteoros, cometas ou até mesmo o planeta Vênus, quando especialmente brilhante.
Mas quando um OVNI não tem nenhuma explicação conhecida, poderia ser uma nave extraterrestre? E nesse caso, que tipos de tecnologia poderiam explicar os comportamentos descritos pelas testemunhas? Como essas naves seriam construídas e que problemas elas teriam de superar? Boa parte do comportamento dos OVNIs relatado pelas pessoas está além do nível atual da física. Velocidades extremas ou aceleração extrema, extrema velocidade de curva, coisas que não somos capazes de fazer sem expor o piloto a extremo perigo ou destruir a nave espacial. Os relatos das testemunhas sobre superacelerações, curvas relâmpago e súbitas paradas parecem violar as leis da física. Mas alienígenas poderiam ter conseguido contornar essas leis? O que precisamos ter em mente é o princípio da inércia. Esse princípio, descoberto por Isaac Newton, diz que um objeto em repouso ou em movimento tende a continuar em repouso ou em movimento, a não ser que forças atuem sobre ele. Então, para gerar essas mudanças radicais da inércia, é preciso agir sobre o objeto com uma imensa quantidade de força. Seguindo a mesma lógica, o piloto de um caça voando perto da velocidade do som e tentando fazer uma curva de 90 graus na mesma velocidade, seria submetido a quase 300 Gs de força. O máximo que um piloto humano usando um traje pressurizado pode suportar sem desmaiar é cerca de 10 Gs. Se sua fisiologia for remotamente semelhante à humana, um piloto extraterrestre fazendo uma manobra a 300 Gs morreria instantaneamente. Seus órgãos internos continuariam se movendo para frente e se chocariam contra o esqueleto. Se eles forem semelhantes a nós, eles precisam de um modo de injetar um fluido interno em seus corpos para resolver o problema de seus órgãos soltos dentro do corpo. E se estivessem bem presos e protegidos por acolchoamentos, não teriam lesões internas quando acelerassem e desacelerassem. Para cancelar os efeitos da inércia na própria nave, os pilotos precisariam usar uma tecnologia que está bem além do alcance dos seres humanos hoje. Para cancelar os efeitos de uma curva a 300 Gs e não ser esmagado por essa força, você precisaria de alguma tecnologia ou dispositivo capaz de cancelar os efeitos da inércia. O dispositivo teria de manipular a força da gravidade, usando um tipo de campo de força para neutralizar as forças gravitacionais que comandam todo o universo. Você poderia ligar esse dispositivo e desligá-lo se quisesse, ou talvez ele ligasse e desligasse automaticamente. É alta tecnologia desconhecida por nós ainda. Mas se a ciência ainda não pode explicar como essas naves poderiam superar o problema mortal da inércia, pode explicar suas formas, particularmente a mais famosa de todas, o disco voador? No final dos anos 50, as forças aéreas americanas testaram o Avrocar. Mas o modelo tinha baixa estabilidade e poucas vantagens aerodinâmicas, provando que altas velocidades são inatingíveis para discos voadores na atmosfera da Terra. A asa delta, ou forma em cunha, é uma candidata muito mais forte. Um fato bem conhecido pelos projetistas de aeronaves militares modernas. De fato, a porcentagem de relatos de OVNIs com forma de cunha cresceu nas décadas recentes, uma tendência que reflete a emergência de jatos com asas em flecha e mesmo modelos com asa voadora, como o bombardeiro Stealth B-2. As formas que as pessoas relatam mudaram ao longo dos anos e as mais recentes têm mais forma de cunha. Então, os relatos das pessoas tendem a refletir as aeronaves mais avançadas da época. Além de movimento e forma, qualquer tentativa de explicar a ciência dos OVNIs precisa levar em conta o fator ruído, ou melhor, a falta de ruído. Os relatos sobre OVNIs invariavelmente afirmam que os objetos se moviam sem produzir nenhum som. Em quase todos os relatos há uma regra. Não há nenhum ruído que você esperaria ouvir de qualquer nave veloz na atmosfera terrestre. O que acontece é uma reação chamada explosão sônica. É uma onda de pressão especial que percorre a atmosfera junto com a nave. Você está no chão
E aquela enorme explosão sônica é resultado da diferença de pressão entre a frente da aeronave e sua parte traseira, enquanto avança pela atmosfera. Uma nave alienígena poderia de algum modo cancelar a imensa onda de pressão gerada pelo voo supersônico? A resposta pode estar na tecnologia usada na última geração de fones de ouvido digitais que cancelam o ruído. Existe algo chamado de tecnologia de cancelamento de som, quando você tem um som que lhe interessa cancelar e emite o negativo desse som para cancelá-lo. Mas eu não sei de nenhuma tecnologia capaz de fazer isso com ondas de choque. Cancelar o ensurdecedor e estremecedor efeito de uma explosão sônica certamente exigiria avançados conhecimentos de engenharia. E o que dizer sobre a invisibilidade? Alguns relatos afirmam que os OVNIs simplesmente desaparecem. Uma promissora tecnologia humana que está atualmente em pesquisa pode explicar tal fenômeno. Existe uma tecnologia sendo estudada que pode mudar as coisas visualmente. É um tipo de tecnologia que curva a luz. Como classe, são chamados de metamateriais. Em termos de filmes populares, são como o manto de invisibilidade nos filmes do Harry Potter. Os metamateriais usam combinações de substratos de polímeros, ouro e cobre para forçar ondas eletromagnéticas a se curvar ao redor de um objeto. A luz é guiada ao redor do objeto em vez de ser refletida ou refratada. Mas materiais avançados, invisibilidade e radares e um espantoso poder de manobra de nada adiantariam se nossos visitantes fossem incapazes de chegar à Terra. Eu diria que a chance de outra civilização chegar até aqui para nos visitar é minúscula. Mas se eles conseguissem, isso significaria que resolveram inúmeros problemas. Inclusive problemas científicos e materiais para os quais não temos respostas. Teriam uma tecnologia muito além da nossa, talvez até além do que sonhamos até agora. Mas os cientistas podem imaginar várias tecnologias engenhosas capazes de vencer a distância aparentemente invencível entre as estrelas. Inclusive uma fonte de propulsão explosiva tão apocalíptica que podemos vê-la chegando a anos-luz de distância. Durante décadas, inúmeros relatos sobre OVNIs têm emergido em cidades e países no mundo inteiro. Mas nem todos eles foram gravados na superfície do planeta Terra. Em 19 de julho de 2009, astronautas que viram um vídeo da NASA no ônibus espacial Endeavour relataram ter visto um objeto em forma de disco pairando sobre o braço mecânico da nave. Relatos de OVNIs vistos no espaço como esse supostamente têm ocorrido ao longo da história do voo espacial tripulado. Fenômenos espaciais não especificados? Ou poderiam ser colossais naves espaciais extraterrestres cruzando a Via Láctea? Viagem espacial entre as estrelas é matéria de ficção. Você vê todas as noites na televisão ou no cinema. Mas nós ou outra espécie poderíamos fazer isso? A distância entre as estrelas é realmente enorme. A viagem interestelar não viola a física, não é algo que você descarta dizendo isso é completamente impossível. É apenas muito, muito difícil. Mesmo viajar da Terra até Alpha Centauri, a estrela mais próxima a nós há quase 4,5 anos-luz, está além do alcance dos nossos mais avançados foguetes. Se uma civilização avançada de um sistema estelar distante viesse nos visitar, podemos descartar que usariam foguetes químicos para chegar aqui. Apesar da impressionante coluna de fogo e fumaça que vemos no lançamento da Apollo e do ônibus espacial, foguetes químicos não vão muito longe num sistema solar. Para dar ideia dessa distância, nossa sonda espacial mais